boa noite a todos. Queria honrar a presença da Camila e do seu esposo, que estão aqui conosco hoje, o Robson, nos visitando. A gente já entrega, né, que são meus amigos. Eles vieram nos visitar hoje. Deus queira que não saia correndo. Qualquer coisa, vocês trancam a porta. Aleluias. Minha gente, vocês cantaram uns negócios muito sérios hoje à noite. Eu gosto assim, vocês cantam umas músicas assim, mais sérias do que culto normal, né? Culto de jovem, vocês não brincam com as canções que vocês cantam, não. Eu só espero que vocês realmente estejam ouvindo e entendendo o que vocês estão cantando. Vocês cantaram coisas muito sérias hoje. E não sei se foi Renan que deu spoiler. Renan era o único que sabia, que já tinha umas 2 semanas que eu estava com a palavra. Ele não deu, então as meninas foram guiadas. Eu queria começar fazendo algumas perguntas para fazer você raciocinar essa noite. É para você refletir, tá? Não precisa fazer igual lá no DI, gritar, tá? É só pensar na sua mente. Quem você quer ser? Pensa aí. Todo mundo aqui é novo, minha gente, dá tempo. Hoje em dia, a terceira idade está fazendo faculdade, está mudando de carreira na terceira idade. Então, dá tempo da gente mudar de vida ainda. Quem que você quer ser? O que você quer fazer mesmo da sua vida, de forma geral. Não estou falando só de trabalho, tudo, constituir família, o que você quer fazer da sua vida. E, acima de tudo, a terceira pergunta da noite é: como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Camila mesmo, eu sempre vou lembrar dela das gaiatis, que quando tudo está sério lá no serviço, ela consegue fazer a gente sorrir. Está todo mundo com pepino, o problema está sério, a gente sorri. Aí o negócio fica mais descontraído, dá para passar o dia. Todo mundo vai ser lembrado por alguma coisa. A questão é, pelo que você quer ser lembrado. E aí, para começar, já que é um culto de adolescentes e jovens, né, hoje a gente se juntou só para responder perguntas. Não é que a gente é junto não, tá, gente? É só hoje. Eles, né, deixaram a gente participar hoje aqui, que a gente estava sem data. Mas eu queria trazer primeiro o que a Bíblia fala sobre os jovens e os adolescentes. Abre comigo lá em 1 João, primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo 2, verso 14. Renan deve ter sido mais rápido do que eu, já deve estar aberto aí para você. Mas a palavra fala assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Olha que ele fala aqui de uma forma geral para a igreja. A gente não sabe para qual igreja específica foi escrita essa carta, mas foi o apóstolo João, provavelmente escrito quando ele pastoreava a igreja de Éfeso. E ele escreve inicialmente para um público em geral. Mas aí ele vai afunilar. Aí ele vai falar sobre os pais. E aí fala que escreveu para eles porque eles já conhecem aquele que existe desde o princípio, ou seja, já conheciam a Deus. E aí ele vai falar especificamente para jovens. Caso onde entra os adolescentes. Na cultura judaica, minha gente, e a grega, de forma geral, não existe adolescente. É o que a ciência criou agora, né? Primeira infância, segunda infância, criança, adolescente, jovem adulto. Enfim. Então, quando eu falo jovem, adolescentes se sintam incluídos, vocês estavam aqui. Esse termo no original, e agora eu falo para os 30 a mais, esse termo no original, a palavra grega se referia a jovem de até 40 anos. Então, depois de 40 anos, quem já fez 41, só lamento, você não é mais jovem. Mas se você tem até 40, você ainda é jovem. Alguns já estão veieira, né? Mas, enfim, você vai ficar veieira amanhã. Aí, quando ele vai falar do jovem, e eu lia muito esse texto na minha adolescência e juventude, ele falava, eu lia, né? Eu entendia, cara, eu sou forte.
A palavra de Deus permanece em mim e eu estou vencendo o diabo. Só que tinha dias que esse versículo não parecia ser muito verdadeiro na minha vida, minha gente. Eu não me sentia forte. A palavra de Deus parecia que não estava permanecendo em mim e o diabo parecia que estava me dando uma taca. Ou como diz lá no Nordeste, uma peia. E eu meditava nisso e eu sei que a palavra de Deus é a verdade. Eu não duvidava da palavra. Mas para mim tinha alguma coisa que não encaixava, porque eu queria viver isso aqui. Foi o apóstolo João, irmãos, que escreveu isso aqui. Ele andou com Deus. Foi o último apóstolo o último apóstolo a morrer. Então, ele pegou bastante a era da igreja. Eu falei, cara, isso tem que ter uma lógica. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu encontrei alguns jovens na Bíblia. E eu vou trazer um pouquinho deles aqui. A gente vai ver especificamente José, Daniel e Esté. E volto a repetir, adolescentes se sintam incluídos, porque eles, quando receberam as promessas, e muitos, quando começaram, eram adolescentes ainda. E aí, vamos começar por José. Quem era José? Abre comigo lá em Gênesis. Vamos para o livro dos começos. Gênesis capítulo 37. 37, verso 5. 37, verso 5 fala o seguinte: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Só antes de continuar a leitura, só para contextualizar, antes disso aqui, lembra que é o Zé, que era o menino de papai, porque ele era o primeiro filho da esposa que ele amava. Então, ele era um menino de papai. Paim vai dar uma veste talar para ele, que na época era caríssimo. Então, assim, era o menino de papai. Eu quero que você grave isso hoje sobre o Zé. Zé era um menino de papai. É só para você entender o ódio, entendeu? Verso 6. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Ele teve um sonho, irmãos, e era de Deus. Ele só teve uma péssima ideia. Ele inventou de contar para os meninos que já não gostavam dele. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E como isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos, das suas palavras, não o suficiente. Veja que Deus falava com ele. A gente vai ver no decorrer da ministração que a gente não está lidando com jovens e adolescentes que não conheciam a palavra e não buscavam a Deus. Veja que eles já estavam na minha frente, que na minha adolescência eu levei um tempo para entender isso aqui. Eles davam de 10 a 0 na maioria da gente, fala a verdade. Só sorri que eu vou entender. Ah, leu. Vamos lá. Verso 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando o seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante ti em terra? E seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Eu vou ler só até aqui. Mas preste atenção. O sonho era de Deus, era Deus falando com ele. Ele realmente, a gente conhece a história, ele vai virar governador do Egito aos 30 anos de idade. Só que aquele ainda era um menino de 17 anos, adolescente. Não tinha lei mosaica, mas nem na lei mosaica ele seria adulto. E aí, queridos, ele inventa de contar o sonho dele para quem não devia. Ponto 1 da noite. Cuidado para quem você fala, o que o Senhor fala com você. Ah, Cássia, é medo de talvez não acontecer? Não, não tenha medo, não. O problema é ter pessoas que não vão crer com você. E, pelo contrário, ainda vão jogar água no fogo. E aí o negócio fica pior. Porque o ódio dos irmãos cresceu a um nível que a gente sabe o que vai acontecer. Os irmãos vão desejar matá-lo. Pasmem.
A gente vai ver as famílias dos patriarcas, irmãos, todas famílias desfuncionais. Porque isso é inconcebível na nossa cultura. Um irmão desejar matar o outro. É disso que a gente está falando. Mas do Zé, por enquanto, a gente vai ficar com isso. Zé era o menino de papai, filhinho da mamãe, era o preferido do pai, tanto é que o pai mandava ele vigiar os irmãos. Gênesis 37, do 23 ao 25, ele vai lá fazer o quê? O pai manda ele espiar. E o menino era danado, irmãos. Me perdoe o Zé, um dia lá na Glória eu converso com ele, mas ele era o fofoqueiro dos irmãos. Entendeu? Ele entrega. Quem tem irmão sabe o que eu estou falando. Eu e meu irmão, a gente era assim, a gente podia apanhar, mas a gente não entregava o outro. A caçula, minha irmã, era o Zé. E entregava a gente. Se ela fosse se livrar, então, aí que ela entrega mesmo. E aí, irmãos, eles vão derrubar ele num poço que não tinha água. Só daí eu já tiro que ele deve ter ficado machucado. E eles vão tentar matar. Rubem não vai deixar. Só que enquanto ele sai, o que acontece? Os irmãos vão ver uma caravana de midianitas passando e vão vender ele como escravo. Ele foi do menino de papai, que tinha tudo que queria, que era o reizinho da casa, para um escravo, de um povo estrangeiro, que o povo judeu não se mistura. Agora eu vou trazer uma menina, para a gente não ficar só com os meninos, né? Vou trazer Esther. Abre para mim Esther, capítulo 2. Hoje a gente vai abrir um pouquinho a Bíblia. Eu sei que você lê muita Bíblia, então isso para você é tranquilo. Esther é meu livro preferido. Amo a história de Esther. Na escola eu era Cássia a estranha, porque todas as minhas amigas tinham a princesa da Disney favorita. E elas falavam, você é qual princesa, Cássia? A rainha Esther. E para elas, quem era a rainha Esther? Então era Cássia a estranha, mas tudo bem. No verso 7, vai falar o seguinte. Ele está falando sobre Mordecai ou Mardoqueu, vai depender da sua versão. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, ou seja, eles eram primos, a qual não tinha pai nem mãe. E era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Antes de continuar lendo o verso 8, só para contextualizar, o povo judeu estava cativo. Então, ela não estava numa situação boa. Eles estavam vivendo numa terra estrangeira, no meio de um povo que para eles era impuro, com hábitos detestáveis ao Senhor. Então, eles não estavam lá, irmãos, a passeio. Eles não escolheram morar naquela terra. Verso 8 fala, em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Contextualizando, mas eu sei que você foi criado no DI, você sabe, rei Assuero tinha uma esposa Vasti, ela vai se negar a ir à presença do rei, ele vai despojá-la, né, vai afastá-la e vai mandar buscar moças formosas, né? Memucã vai dar esse conselho para ele e vai encher o harém com tudo quanto era menina bonita, adolescentes. E aí o que vai acontecer? Esther vai no meio e ela vai estar lá. Então eu era livre, apesar de ser cativa em terra estrangeira. Eu já era órfã, mas agora eu estou num harém. A primeira noite dela ia ser com um rei, que possivelmente talvez nem fosse o marido dela, porque aquelas que ele dormia e ele não gostava, ele mandava de volta para um outro harém, onde ela ia ficar lá. Não quer dizer que ela ia ser esposa. Possa ser que o rei nunca mais fosse ver ela, e ela ia viver isolada em um harém, longe da família, longe de tudo. Olha que coisa legal. Tá bom, tá as histórias dos adolescentes da Bíblia? Menino, Netflix perde para isso aqui. Agora vamos lá para Daniel. Vai para Daniel capítulo 1 comigo. Daniel capítulo 1. O verso 1 e 2 vai falar sobre o cerco do rei da Babilônia, sobre o reinado de Jeoaquim. E Jerusalém vai ser tomada. E aí
ele vai levar tanto cativos como tesouros. É isso que o 1 e o 2 fala. Agora, olha o verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeram alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinarem a cultura e a língua dos caldeus. Quem era Daniel? Possivelmente, ou ele era, só tinha duas opções, ele foi levado cativo, ou ele era rico, de família rica, ou ele era de linhagem real. É as duas opções que a gente tem para Daniel. O cara era bonito, a Bíblia que está falando, não sou eu, dotado de dons e talentos, possivelmente, eu não sei o que seria hoje, mas na minha época ele seria do High School Music. Era ele, irmãos, que apareceu lá igual o Zac Efron, todo cantando com as cabeleiras, entendeu? Esse era Daniel, irmãos. Grava o Zac Efron, você vai lembrar de Daniel o resto da vida agora. Esse era Daniel. Olha só, de repente eu sou rico, eu sou o cara do high school, e agora eu estou como escravo, cativo, numa terra estranha, num povo estranho, com práticas que eu detesto. Possivelmente, essa é a história que fala, ele foi transformado em eunuco, porque ele foi levado para assistir o rei. Eunuco já era um bicho desprezado. Para o povo judeu, então, meu irmão, se você não sabe, o eunuco era capado. Para homem, os meninos ficaram sérios agora. É isso mesmo. Olha o que esses adolescentes passaram, porque a gente sabe que ele não está sozinho, né? Tem 3 bestes dele. Não tem uns menininhos que andavam com o Zac Efron, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram juntos do High School Music para a Babilônia. Então, o que acontece? Eu vi a vida desses 3 jovens. E aí eu falei, mano, o negócio estava ruim para eles. Estava bom para mim também não, mas quando eu olhei a desgracença deles, eu falei, estou melhor. E aí, queridos, estudando essas histórias, eu descobri que eles tinham uma parceria. Se você continuar lendo, você vai ver que eles tinham uma parceria com Deus, um favor de Deus em tudo que eles empreendiam. Vai fazer sentido, vocês lembrem sempre do primeiro versículo. Vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês vencerão o maligno. Em Gênesis, ainda no 37, é o 37 que eu quero. Deixa eu só ver se eu puxei o certo, irmãos, um momentinho. Eu acho que é 41, né? O 37 não, o capítulo 37. Eu não anotei o que eu queria, mas em Gênesis, se você ler do 37 ao capítulo 41, você vai achar o que eu vou falar agora. A gente sabe que José vai para a casa de Potifar, e lá ele vai ter favor, e ele vai ser o administrador de Potifar. Só Potifar estava acima dele, ele só não podia tocar em quem? Na Potifa bonitona, que vai dar em cima dele, eu sei que você sabe. Porque não tem nome, eu chamo ela de Potifa. E aí o que acontece? Eu sempre digo, ela era aquelas atriz principal de novela mexicana. Devia ser bonita que só a gota, aquela mulher. E aí o que vai acontecer? Ela vai dar em cima dele. E aí é que eu digo para vocês, eu achei interessante, eu lembrei da história enquanto vocês cantavam. Queimou todos os outros amores. Eu olhei para os teus olhos, eu olhei para ti, queimou todos os outros amores que havia em mim. Esse menino, escravo, pensa o trauma que esse menino não devia ter. Ele devia deitar a cabeça, irmãos, ele devia chorar, com saudade do pai, saudade da família, pensando na traição dos irmãos, que na verdade queriam matá-lo. Deus poupou a vida desse menino, porque Deus tinha um plano para ele. E eu quero fazer um parênteses. Não conheço a história de todo mundo aqui. Não sei o que você já viveu ou o que você vive. Mas de uma coisa eu sei. Você pode pensar assim, rapaz, Deus olha para mim. Por que Deus deixou isso acontecer comigo?
A gente vive num mundo caído, irmãos. Desde que o pecado entrou, o mundo virou ponta cabeça. Planta não tinha nem espinho. A palavra fala que espinhos e abrolhos entrou no mundo por causa do pecado. Deus não é mau e o mal não habita em Deus. Deus não precisa do mal para ser bom. Deus é bom. É isso que a palavra fala. Então, coisas vão acontecer, irmãos. Por que coisas aconteceram comigo, acontece com você, eu não sei. Mas o mal está no mundo e o mundo está virado. Só que uma coisa eu te digo, Deus tem preservado e nos guardado. Porque Ele tem um bom propósito para todos nós, como Ele tinha na vida de José. Aquele menino podia ter morrido naquele poço, irmãos. Poço é fundo. Eu falo que eu tinha poço em casa. Poço é fundo, era um poço seco, não tinha água para parar a queda. Ele viveu. Foi vendido como escravo. Depois ele vai ser preso, a gente sabe. Gente, prisão não é coisa de Deus. Nunca foi em época nenhuma. Hoje tem direitos humanos. Imagina quando não tinha direitos humanos. Mas Deus preserva a vida daquele menino o tempo todo. Vai para Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego. O meu sonho era ter um nível de intimidade e comunhão que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham. Travar a língua da noite. Irmãos, aqueles meninos, quando vão ser desafiados a se dobrar diante de uma estátua e não vão, eles sabiam da sentença de morte que estava sobre a vida deles. Mas eles não arredam o pé. E não era, como é que eu falo isso? É porque hoje o mundo é tão Nutella que é difícil fazer um comparativo com hoje, aquela época. Não era um castigo. Papai e mamãe não iam tirar seu celular. Eu achei um exemplo. Vocês estão rindo? Tira um celular da mão de uma criança hoje, de um adolescente. Se taca no chão, o pai e a mãe passam vergonha em público. Eles iam ser jogados numa fornalha de fogo. O fogo foi aumentado 4 vezes mais. Os guardas que jogaram eles morreram torrados. Isso é incrível. Isso é incrível porque eles vão entrar. Mais incrível ainda é eles virarem para um rei e falar: me joga, porque Deus vai livrar. Só que eles não estavam crendo só no livramento. Eles falaram: se a gente morrer, está tudo bem também. Eu só não me dobro. E eles vão ser jogados. Irmãos, o mais incrível, quando eles são tirados, diz que não havia cheiro de fumaça. Meu amigo churrasqueiro Robson, quando a gente assa a carne, fica ou não fica com cheiro de churrasco? Você tem que tomar banho, irmãos. Às vezes não. E aí você pega e você é jogado numa fornalha onde quem te jogou morreu torrado e você nem cheiro de fumaça tem. Se isso não é Deus preservando, irmãos, nós vamos ter que começar a achar outra explicação, mas não tem não. Deus vai guardar e vai preservar você, mas isso não quer garantia que talvez nada aconteça com você na jornada. A gente ainda está vivendo em um mundo caído. A gente ainda não tem novos céus e nova terra. Ainda é a terra caída. Aleluia. Eu nem entrar nisso não, mas se você se perguntava por que isso acontece comigo, você tem resposta hoje. E a resposta é: não se preocupe. Deus guarda a sua vida. Amém. Aleluias. Aleluias. Ele vai guardar Esther. Vai lá para o verso 9, capítulo 2 de Esther. Aqui ela está no harém e Hegai, que era o responsável pelas moças, a Bíblia fala que ela acha favor perante Hegai. Aqui não deixa claro que foi Deus, porque o livro de Esther é o único livro que não tem a palavra Deus escrita. Mas a gente é crente, amém? Todo favor nosso vem de Deus. Pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e as fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Algumas versões vai falar que, inclusive, ela foi levada para um harém, uma casa à parte. Isso é outro nível na fila do pão, irmãos. Você estava cativo, você estava prisioneiro, mas você era um nível VIP que nem outros aqui no país já tiveram. Guardar de falar quem foi. É outro nível de prisão, irmão. Isso aqui não era prisão do Zé, não. Isso aqui é prisão alto nível. Essa aqui, até a gente que é mulher,
No nível a gente queria. 14 meses de tratamento de beleza, comer do bom e do melhor. 7 servas. Pensa aí, Camila, nunca mais lavar uma louça. 7 pessoas para me servir. Outro nível, irmãos, na fila do pão. Isso aqui era Esther. Isso chama-se favor de Deus na jornada. Daniel também vai receber, porque os meninos receberam livramento. Daniel, ele vai receber favor também de um eunuco. Mas era o eunuco que era responsável. Você acha isso ainda no capítulo 1, no verso 8 ao 12. Que é da onde sai o famoso, que o pessoal brinca, né, jejum de Daniel. Ele decidiu não se contaminar com as coisas do Senhor, com as coisas da Babilônia, as iguarias do rei. E aí o que ele faz? Ele decide se alimentar meio quase um vegetariano, né? Frutas e verduras. Eu não aguentava esse nível, irmãos. Eu gosto de uma carninha, fui criada no Tocantins. O negócio é churrasco. Mas ele não se mistura e ele só ia beber água. E aí o que acontece? Ele vai receber favor. Porque a palavra fala que o eunuco fica com medo. Só que o eunuco fala assim: rapaz, e se eu morrer, porque vocês não ficarem bem? E ele fala assim: faz um teste, testa 7 dias. Se não der certo, a gente come, o que você quiser. E ao fim dos 7 dias, eles eram os mais belos e os mais formosos. E a Bíblia fala que ele vai achar favor. E Daniel, irmão, sempre vai achar favor. E sempre vai ter livramento. Vocês estão começando a pegar a parceria? É por isso que às vezes a gente olha para o versículo de João e a gente fala: onde é que está essa força que eu acordei hoje? Vou falar um meme que eu até brinquei quinta-feira lá no serviço. Hoje eu acordei plena e linda, decidida a ser o quê? Simpática. Por favor, não me atrapalhe. Tem dia que a gente acorda assim, tem dia que a gente acorda assim, né? Mas tem sempre alguém que atrapalha. Mas a Bíblia fala que a gente venceu o maligno, que a palavra de Deus permanece na gente. E mesmo aquele dia que você quer falar, o que você quer falar, sabe quando passa na sua cabeça que alguém faz alguma coisa e você fala assim: hoje eu falo. E passa um texto na sua mente. E aí você lembra que você é crente. Teve um dia, eu nunca vou esquecer, lá no ponto de ônibus, já até contei isso aqui. Tu estava, Camila, o dia que o motorista... Eu dei a seta, ele foi parar lá embaixo, a menina riram de mim, eu cheguei lá para subir. E, irmãos, passou o texto na minha mente. E eu não tinha noção do tanto que eu tinha ficado injuriada. Até o Espírito Santo falar: Cássia, só lembra que tu é crente. Eu falei: amém, Espírito Santo. Ele falou: tu vai dar boa tarde para o senhorzinho hoje? Eu falei: vou não, Espírito Santo, eu sou crente, mas se eu abrir a boca não vai dar certo. Então, só hoje eu não vou dar boa tarde. Mas eu fui crente, eu subi calada, sentei calada no ônibus. Aleluia! O que eles tinham era parceria com Deus e com o Espírito Santo. Só tem uma questão: a gente está falando de velha aliança. A gente está falando num tempo onde o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. Profetas, sacerdotes, sumo sacerdote, reis. Por causa de Davi, mas Davi ele entra em tudo. Davi até profetizou. O povão, irmãos, nunca ia ter esse vislumbre. Apesar de que você vai ler a Bíblia, você vai achar as exceções, né? Tinha levita adorador, meu irmão. Eu estava lendo isso em Crônicas. Os caras nos turnos de adoração profetizavam. Tinha as exceções? Tinham. Mas, na regra, a maioria das pessoas nunca ia ter esse contato com o Espírito Santo. Aí a gente vem para a nova aliança, onde Jesus se faz carne, morre no meu e no seu lugar. Aleluia, só para dar emoção à trilha sonora. Morre no meu e no seu lugar. E aí acontece o quê, irmãos? Acontece a cena da mesa e da ceia. Vamos lá para João? João, capítulo 14. João 14, verso 16. Jesus estava com os discípulos, estava perto de chegar a hora onde ele ia se entregar. E ele vai tentar ali acalmar os meninos.
E no verso 16 ele fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluias. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas vai fazer uma pergunta, não é o Iscariotes, tá? Ele vai falar: Senhor, o que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluias. No verso 27, ele vai continuar na mesma pegada do início, que a gente não leu, que é: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus andou com os discípulos, então você tinha o Deus encarnado andando com você, meu irmão. Deve ter sido incrível ter andado com Jesus. O próprio Deus é encarnado. Eu sempre li a Bíblia, eu falei, eu nasci na era errada, eu tinha que ter nascido aqui. Cara, deve ter sido incrível ter visto Jesus fazendo o que ele fez, irmãos. E eu lia isso, só que aí Jesus está perto de morrer. E ele conhecendo os meninos, por quê? Porque Jesus, diferente dos meninos, tinha vida de oração e tinha a plenitude do Espírito. E ele buscava o Espírito Santo, ele tinha parceria no nível que o Zé, Daniel e Esther não tinham. Então, ele sabia as coisas que estavam por vir, porque o Espírito lhe revelava. E sabe, irmãos, ele vai tentar lhe acalmar os meninos, porque ele sabe que os meninos vão se espalhar. O Espírito já tinha revelado, ele vai falar isso para os meninos. Novamente, eu já dei esse spoiler em 2 ministrações, então não é mais spoiler. The Chosen, né? Lá vai. Início da 5ª temporada. Jesus lá na mesa: vocês vão me abandonar. Aquele negócio assim, Jesus chorando, e eu já chorando lá, assistindo. Ai, vão mesmo. O bom de ver The Chosen é que a gente já conhece a história. E aí os meninos tudo, aí é o momento que não está na Bíblia, né? Mas o roteirista coloca os meninos: vamos não, Jesus. Aí vem Pedro: eu mato pelo Senhor. Ele fala: Pedro, eu orei por todo mundo, mas por você eu orei em especial, Pedro. Porque você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele sabia o que estava por vir, irmãos. Ele vinha falando várias vezes. Então, no verso 14, ele fala algo para os meninos. Ele fala que ele rogou ao Pai e o Pai lhes concederia um outro Consolador. Essa palavra outros não é outros no original, hétero no grego, é outro alos, porque hétero, lembra, heterossexualidade, outro de outro tipo. O povo aqui especializado em heterossexualidade já está me dando aqui a dica. Mas alos é outro do mesmo tipo, tem que ser uma cópia idêntica. E Consolador vem da palavra parakletos. Para quer dizer ao lado. E kletos é alguém que foi chamado para te ajudar. Então, viria outro idêntico a Cristo. Porque antes eu não li, mas Filipe vai pedir para Jesus revelar o Pai. E o que Jesus fala? Ô Filipe, eu estou contigo há tanto tempo, tu não conhece o Pai. Aquele que vê a mim vê o Pai, porque eu só faço o que eu vi meu Pai fazer, eu só falo o que meu Pai me diz. Então, quem via Jesus, viu o Pai. E quem vê o Espírito Santo, Cássia? Vê Jesus. Por isso ele fala outro do mesmo tipo que eu. O Espírito Santo faz as mesmas obras que Jesus. Por quê? Porque ele tem 2 características. Ele faz parte da Trindade. Ele tem personalidade, a mesma personalidade de Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus.
Aleluia. Esse é o Espírito Santo, irmãos. Então, o Paracletos é literalmente... Kelly, faz favor, por gentileza. A Bia foi minha última cobaia, hoje vai ser tu, que ela está longe. É alguém chamado para estar ao lado, mas é lado assim. Não é ao lado assim, ó. Ela estava ao lado do marido dela, um numa cadeira, outro no outro. Mas aqui ela veio ser minha para. Ela veio estar do lado. E era alguém enviado para ajudar. Então, aonde a pessoa ia, o Paracletos ia. Me segue, irmã, não dá trabalho não. Então, aonde eu ia, aonde eu vou, o Paracletos tinha que ir junto. Só tem uma coisa. Quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro da onde? Agora é a pergunta do DI, agora podia responder. Dentro do... Pode sentar, te chamo agora. Obrigada, assistente. Dentro do coração. Dentro do seu espírito. Os meninos tinham Jesus do lado. A gente tem o próprio Deus dentro. Você não consegue ir no banheiro sozinho, sem o Espírito Santo. Eita Deus. Sabe aquele negócio que você fez no verão passado que você acha que ninguém sabe? Ele sabe, irmãos, é tenso. Eita Deus. Olha até para baixo, que é para ninguém dizer que eu olhei, entendeu? Os caça me olhou naquela hora. A gente está no nível que Daniel, José e Esther nunca estiveram. O próprio Deus habitando dentro. Se aquele povo fez o que fez numa velha aliança, detalhe, a gente... Esther, Daniel já tinha. Tirando Daniel, que já tinha lei mosaica, José e Esther não tinham lei mosaica ainda. Não, Esther tinha, já era o cativeiro babilônio. Rebobina de novo, mídia. Só José não tinha. Aleluia. Sinto falta da minha comissão doutrinária. Esther e Daniel tinha. José não tinha, irmãos. Nem uma palavra escrita para poder guiar ele. A gente tem palavra e a gente tem o Espírito habitando dentro. É um outro nível, irmãos. E o Paracletos, ele tem 3 características, esse Consolador. Característica número 1, o Espírito Santo permanece dentro de nós. Vai comigo lá em Efésios 1. Rapidinho aqui só para... Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você foi selado com o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de você, e para ele sair, até tem como, mas é muito difícil o processo, e eu nem vou entrar nisso hoje. Mas não é um simples pecado que faz ele sair de dentro de você. A perda da salvação é um processo lento e é demorado, mas pode acontecer. Só para quebrar a casquinha de ovo do salvo uma vez, salvo para sempre. Mas ele está com a gente. É uma das características do ministério dele. E o relacionar com ele não é opcional, é obrigatório. Mas eu ainda não vou me aprofundar nisso. Cenas para o próximo, depois de 2 características. Segura. Segunda característica do Consolador, o Espírito Santo tem um chamado. Ele foi chamado para justamente... Agora eu preciso da minha ajudante de novo. Eita, Deus, dá trabalho hoje, minha Lide. Minha Lide de jovens. Qual é o chamado do Espírito Santo? Chamado para estar do lado. Ele não pode sair do seu lado, ele não pode sair de dentro de você. Vocês cantaram hoje que ele está do nosso lado para sempre. Mas a gente também cantou que ele habita dentro. E ele não vai sair de dentro. Então, você querendo ou não, é uma característica dele. Ele sempre vai estar com você. E a terceira característica do Espírito Santo é que ele tem um trabalho para fazer. E o trabalho do Espírito Santo é o quê? Te ajudar. Obrigada.
A terceira característica dele é ajudar você. Cássia, ajudar em quê? Em qualquer coisa que você precisa. Algumas coisas são te convencer do pecado, lembra? Ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma das funções que ele te ajuda. Ele nos ajuda nos revestindo de poder para a obra do ministério, vai estar lá em Atos 1, do 4 ao 5, o próprio Cristo vai falar. Ele transfere dons espirituais e assim por diante. Eu vou aconselhar um livro que tinha que ser livro de cabeceira nosso. É do Rick Renner, que não é o cantor. Os meninos já sabem, os meninos acham que eu estou falando da dupla sertaneja, não é? Chama O Espírito Santo e Você, uma dupla dinâmica do céu. Eu já li mais de uma vez, audiolivro, então, já perdi a conta de quantas vezes eu reouvi. Olha, a Bia está assim, eu gosto de gente assim, já conhece. Ele é incrível, irmãos. Se você não leu, você não tem noção do que você está perdendo. Ele vai acelerar a comunhão e o relacionamento, e o conhecimento que você tem desse relacionamento com o Espírito Santo. Ele é incrível. E o Espírito Santo, irmãos, só para gravar uma analogia nessa questão de ser o ajudador, eu nem falei, mas deixa eu falar para você, eu sei que eu já falei algumas vezes aqui na igreja, mas a palavra paracleto significa consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado de defesa, fortalecedor e amigo fiel. Para você gravar essa característica da ajuda, eu sou de uma época que não era fácil achar mala de rodinha. Eu vi a mala, não me chama de velha não, mas eu vi a mala de rodinha ser criada. E aí o que acontece? Quem já viajou com aquelas malas que tem que puxar aqui, você sai andando, que sabe o que eu estou falando, né? Mas quando você viajava com família, menino, não, era terrível aquilo. O Espírito Santo é a rodinha. Porque, irmãos, não importa o peso da mala, quando você inclina aquilo, você puxa. Algumas vão ser mais leves, outras mais pesadas. Mas você puxa. Você não empaca. Você não fica, ai meu Deus, que peso. Você só sai andando. Estou te chamando de mala nessa noite. Você é uma mala, o Espírito Santo é a rodinha. Mas vai facilitar a sua vida num nível que você nunca provou. Esse é o quê? O papel dele. Só tem um negócio, a gente tem que deixar ele fazer o papel dele. Vamos ver isso? Eu trouxe uma frase, não é minha, tá? Eu vou ler um trecho pequeno do livro do irmão Reagan, o Reagan Filho, Kenneth W. Reagan, chama Gera Expectativas. É um livro que fala sobre fé. Eu estou estudando ele quando eu volto do trabalho, no ônibus, e essa frase saltou quando eu li, que fala assim: Deus está sempre presente, pronto a ajudar. O Espírito Santo está esperando para operar em seu favor quando você confiar nele. O Espírito Santo é o poder de Deus se movendo em sua vida. A fé cheia de expectativas é o que faz com que Deus opere. Então aqui ele vai me trazer 3 coisas: conhecer, confiar e se mover. Para me confiar no Espírito Santo, eu preciso conhecer. Eu só confio no que eu conheço. Eu estava falando isso para os adolescentes. Ninguém tem obrigação de confiar em você. Só Deus confia na gente sem nos conhecer. Ele conhece porque ele criou, mas sem desenvolver um relacionamento primeiro. Pronto, fica melhor assim. Para mim confiar em qualquer um de vocês, eu vou precisar conhecer vocês. Porque eu não sei. Se um dia que eu lhe ligar desesperada, precisando de ajuda, você é aquela pessoa que vai me socorrer ou não? Ou você vai ser aquela pessoa que eu vou ligar e não vai atender? Eu não sei até onde eu posso caminhar com você em certas coisas, a não ser que eu conheça. E o conhecimento gera confiança. O que é que eu quero dizer com isso? A gente precisa conhecer a Deus. Como eu conheço? Através da sua palavra e de uma vida de comunhão. Uma vida de busca, de oração, de prática da palavra. Porque quando você começa a praticar, que o negócio começa a funcionar, não é brincadeira o que a palavra fala. Aí você fala, cara, isso é real. É real.
E aí você vai desenvolvendo o quê? Confiança, porque você está desenvolvendo um relacionamento com ele. É só aí que você vai confiar, irmãos. De ouvir vai e vai. A pergunta que eu mais escuto no trabalho, acho que só Camila não me fez ela. O que tu veio fazer aqui? Que o povo me olha assim e não entende. Aí assim, eu nem sei se a pessoa acredita em Deus no que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu falo, rapaz, Deus mandou eu vir morar em São Paulo. E a cidade foi Osasco. E eu vim. Fica assim mesmo, fica um silêncio. Eu fiz silêncio de propósito. E é isso. Cara, se tu larguei tudo, irmãos. Já tinha vendido um monte de coisa, vendi mais um monte e vim para cá. Porque se o tempo era São Paulo e o tempo era Osasco, eu venho. E aí lembra de contar para o povo? Quando eu estava na escola de missões, a pergunta que você mais ouve, ainda mais quando está acabando. Qual é o próximo passo? Eu falava, rapaz, Deus mandou eu ir para Osasco. Tu é doida? Quer ir para Osasco para quê? Para ser assaltada? Porque tu vai ser assaltada lá em Osasco, viu? Lá é muito perigoso. E eu olhava, rapaz, eu pensava umas coisas, só não falava, sabe? Falava, rapaz, se Deus me mandou para Osasco, para ser assaltada aqui não foi. Então eu vou. Entendeu? A gente sofre uns golpes por ser turista na feira, sofre, mas eu vou aprender a ser osasquense com vocês. Vou aprender. Aleluia. Só quem sabe da história que entende, mas vamos lá. Aleluia. Irmãos, e eu vim, e isso vem de uma confiança, de um relacionamento de anos com o Espírito Santo. Porque o auge da maturidade cristã é você ter comunhão no nível de você ouvir a direção e você andar na direção. Cássia, mas você não entende a minha direção. Eu não preciso entender mesmo, não. Quem tem que entender é você. Mas eu olho, eu não me vejo fazendo isso. Que ótimo, desenvolva uma vida de fé. Comece a se ver como Deus te vê. Isso vai ser relacionamento com a palavra e com Ele. Vou dar um exemplo simples e besta, mas principalmente que a mulher vai entender. Apesar de que os homens estão vaidosos. Olha só. Eu tenho 1,68, tenho uma altura normal assim para mulher, né? Mulher geralmente é mais baixinha. Homem é mais alto, mas enfim. E aí, o que acontece? Pregar nos jovens é ótimo. Eu tenho pé, irmãos, do lado da família do meu pai, achatado e grande. Cresci complexada com o meu pé. Cresci. Para mim, o meu pé era o mais feio da face da terra. Entendeu? Mas aí um dia, lendo os Salmos, né? Eu li a seguinte frase: quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Aí eu falei, rapaz, a Bíblia está dizendo que meu pé é bonito. Comecei. Eu olhava para o pé, coisa mais feia do mundo. Aí você é bonito. Quão formosos são os pés? Eu ficava falando o salmo para o pé. Isso é fé, irmãos, fica na paz. E eu falava. Aí um dia, orando, eu tinha uma cadeira de macarrão, amo cadeira de macarrão. Eu comprei para conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é econômico, então você só precisa de uma, porque quando você senta, ele senta junto. Aí eu sentava, ficava ali às vezes 1 hora, só eu e o Espírito Santo. E aí um dia ele vira para mim e fala assim, Cássia, uau. Aí eu, o que foi, Espírito Santo? Como o seu pé é bonito. Aí eu, tá bom. Filha, o seu pé é bonito. Eu sei, quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. Eu estou falando sério. Você sabia que quem fez o seu pé fui eu? Eu falei, vixe, Jeová. Aí na hora eu tive uma seriedade, né? Eu esqueci que eu estava falando com quem, né? Fui eu. Seu pé é lindo. Eu fiz ele com... E ele começou a falar o porquê meu pé era do jeito que era para mim. Eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu falei que ele era feio, né, antes. Mas quando eu olhei, foi até estranho falar que o pé era feio, porque para mim hoje ele é bonito. Você pode falar o que você quiser. Jane fica dizendo, Cássia pé de bolo, Cássia pé de bolo. Ela não pode ver meu pé, que ela fala, pé de bolo.
Falo, deixe meu pé, que ele é muito bonito. Deus acha ele bonito. Irmãos, ter um relacionamento com ele vai te dar respostas que talvez a Bíblia não traz. Eu achei uma na Bíblia para o meu pé, né? Mas vai ter coisa que a Bíblia não vai trazer. Entendeu? Mas no Espírito Santo você acha a resposta. Deixa eu falar uma frase que é do Cameron Thompson, não é minha. Gostaria que fosse, porque ela é incrível. Fala assim: o céu deve estar cheio de soluções pelas quais ninguém nunca se deu ao trabalho de pedir. Pensa o tanto de resposta que tem lá. No domingo passado à noite, quando eu preguei, eu falei que Deus é atemporal. Deus está fora do tempo. A medida de tempo só funciona para a gente, não funciona para Ele. É por isso que Deus conhece o fim desde o começo. Porque Ele vê de fora. Então, Ele enxerga. E Ele conhece toda a tua história. Então, não me importa o que vai acontecer com você. Ele já viu. E eu vou falar um negócio que eu só falo em culto de jovens e adolescentes. Para a igreja assim eu não falo normalmente. O bom que vai para o YouTube, né? Agora vão descobrir. O Espírito Santo, eu descobri, caminhando com ele, que ele é um fofoquito de primeira. Não guarda segredos, irmãos. Às vezes ele só não te contou ainda, porque não é o tempo certo de você saber. Porque se lá no início da jornada ele me fala que eu vinha para Osasco, meu irmão, ia dar ruim demais. Nunca quis morar em São Paulo, assim, o estado, na minha vida. Não era a minha primeira opção. Sou da natureza, entendeu? Nem o interior de São Paulo, que eu sei que tem uns lugares lindos. Nunca foi. Se falasse Osasco, essa cidade de pedra, meu irmão, nem de morar em apartamento eu gosto. Com todo respeito, viu? Os osasquenses, amo vocês. Amo Oz. Olha, chama até de Oz. Quando eu vou no centro de que eu vou em Osasco, estou toda osasquense. Se ele me fala antes, talvez ele arrumar uma confusão comigo. Então, ele só não te contou ainda, porque talvez não é o tempo. Mas, irmãos, ele é um fofoquito de primeira. Ele tem a resposta para o seu problema, para a sua dúvida. Porque o maior problema, a gente não tem uma veia de criação igual o australiano tem, né? A gente tem uma criação mais americanizada, né? Então, a gente com 16, 15 anos, você já tem que pensar o que você vai fazer da vida. Porque possivelmente a maioria com 17 já está entrando na faculdade. Tem uns meninos que são mais gênios ainda que conseguem fazer isso aos 15. Né? Precisa até entrar na justiça para conseguir ir para a faculdade. Então, eu sei que é uma idade onde você, muitas vezes, está tentando entender quem é você, do que você, às vezes, gosta. E você tem que decidir o que você vai fazer para a sua vida. Vou fazer o quê? Vou fazer faculdade de quê? E hoje ainda tem um agravante a mais. Hoje, dependendo do serviço, você nem precisa de faculdade. Tem gente com curso técnico que ganha mais do que quem fez faculdade. Não é, Camis? A gente conhece o marido da amiga nossa, que é a história de vida dele. Esse dia ela contando a coisa, falei, mulher, me explica a história direito, senão eu vou achar que ele vende droga. Ela, não, menina. É porque ele entrou, né, menor aprendiz, foi crescendo dentro da empresa, fez um curso técnico e hoje ele trabalha na área dele. Eu, agora faz sentido. Hoje ainda tem isso. Talvez você nem curso faculdade. Talvez você vai fazer um curso, talvez na área tecnológica. Talvez vai trabalhar home office, vai nem trabalhar numa empresa. Olha que laias. Só que você, às vezes, tem que decidir isso entre os 15 e os 17. Porque, às vezes, com 15 anos, já tem gente entrando em cursinho, principalmente o povo da medicina. Eu falo porque a minha cidade tinha. A gente via pessoas que dedicavam a vida para isso. E, às vezes, a pessoa nem vai se identificar no curso. Mas na minha região dá muito dinheiro. Então a pessoa vai se dedicar para aquilo. E se eu te contar que o Espírito Santo pode lhe dizer o que você vai fazer da vida, e você vai ser bem-sucedido naquilo. O meu arrependimento foi só nessa época não estar tão afinada com ele. O povo já está assim, ó.
É por isso que a primeira coisa que eu boto com o meu menino adolescente: busca o Senhor. Busca o Senhor. Ora, medita na palavra, tira tempo. Porque eu tenho 2 casais aqui. E um dos casais, uma é mãe. Quando casa, quando você forma, quando vai para o trabalho, o tempo faz assim. Quando tem menino, piora, né, Camila? E sabe aquele tempão, às vezes eu lembro que eu chegava a tirar tarde, passar a tarde com o Espírito Santo, à noite. E, irmão, se eu falar assim, vou passar um dia com o Espírito Santo, igual eu fazia, de passar a tarde e à noite, eu tenho que agendar o Espírito Santo na minha agenda. E eu faço. No final não vamos falar disso. Mas eu tenho que agendar, irmãos. Para mim passar uma boa parte da tarde hoje com o Espírito Santo, sábado passado, entre vir aqui para o seminário e a minha casa, eu precisei fazer 15 marmitas para me ter almoço para 3 semanas. Está congelado lá. Eu sei, adolescente, que você não faz 15 marmitas. Vocês ainda têm mais tempo. E eu não falo isso jogando um peso. Tá? Porque às vezes eu sei que fica assim, ai meu Deus, de novo com essa história, parece que eu não faço nada da vida. Eu sei que vocês fazem coisas. E eu sei que o jugo que a sociedade está botando em cima de vocês é alto. Que eu não sei se o pai quer manter o menino ocupado, aí é escola, é inglês, é natação, Eu sei, eu não estou dizendo que vocês não têm coisa para fazer. Mas se vocês não acharem tempo para desenvolver esse relacionamento, o dano lá na frente é maior. E jovem também. Quem aqui está fazendo faculdade, curso, seja lá o que você está fazendo. Se esse relacionamento não é desenvolvido aqui, você vai ter prejuízo. Quinta-feira, pastor Felipe pregando, e teve uma hora que ele falou, e eu quero deixar registrado, inclusive, se você está nessa igreja e você não estava quinta por algum motivo, assista a ministração quando sair. Já saiu, bebezinha? Já saiu. Pastor Felipe teve uma direção do Senhor, ele foi inspirado no que ele ministrou, e é uma palavra para essa igreja. Se você não estava aqui, eu não sou politicamente correta, pelo menos nos adolescentes e nos jovens, lá a gente pode falar abertamente. Você vai perder, não é deixar de ganhar não, deixar de ganhar é correr para os politicamente corretos. Você vai perder. Assista a palavra de quinta-feira. Porque se não for para você, uma coisa eu te garanto, para mim foi. E ele foi falando sobre coisas que a gente não trata no tempo certo. E porque não trata no tempo certo, quando chega a estação, você está com a deficiência. Não foi, Bibi? Falou. E ele falou, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Alinha o que tem que ser alinhado. Deixa o Espírito Santo falar. Ajusta isso. Arruma isso no teu caráter. Faz isso, faz aquilo. Logo no início, quando teve um mover, que o Espírito Santo já me acolchou, devia ser um sinal para mim de como ia ser a ministração. Foi assim, o pastor ia pregando, eu ia sendo acolchada. Irmãos, na hora o Espírito Santo me trouxe uma imagem, que eu não sei se todos dessa nova geração saberão o que é, mas graças a Deus tem uns aqui que vão me salvar. Ele falou assim, Cássia, lembra quando você jogava Super Mario no Nintendo? Falei, lembro, amava. Olha, graças a Deus tem gente aqui que conhece. Para os adolescentes não ficar, o que é Super Nintendo? O que é Mario Bros? Não, Mario Bros vocês conhecem, até filme na Prime, pelo amor de Deus. Tinha uma fase, que eu não vou lembrar qual é, que você precisava pegar a florzinha do poder do fogo. Por quê? Porque a próxima fase era uma fase que elas eram de fogo. Era dentro, tipo, de um vulcão, de larva. Então, tudo tinha fogo. E a florzinha, quando você acionava o poder, você podia sair correndo que você não morria, mesmo que o fogo tocasse, não era isso? Olha, tô com a memória boa ainda. Joguei demais aquele negócio. Virava a noite e a madrugada no sábado. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim para mim, lembra que no início, às vezes, você perdia... E você falava, tudo bem, lá na outra eu corro rápido e vou dar conta, não precisar desse negócio não.
Só que o criador do jogo, irmãos, não fez aquilo por acaso, ele fez aquilo com um propósito. Nunca dava para correr rápido o suficiente, eu sempre morria. Sempre. Eu ficava num ódio, meu Deus, porque eu não peguei aquele negócio na bendita fase correta. Mas no Mario dava para a gente sair pelo cano, voltava lá para outra fase, e aí eu tinha que jogar de novo, fazer tudo o que eu já tinha feito, só para pegar a benção de um poderzinho, de uma florzinha. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, se você não aprende o que você precisa aprender na estação certa, na próxima estação, quando já era para você estar usufruindo disso, você vai ter dano. Do mesmo jeito que você tinha. E nunca dava certo. Só que na vida real, Cássia, você não vai poder entrar por um cano e voltar no tempo. E voltar para a fase passada. A adolescência de vocês não vai voltar, a juventude não volta. Confia que eu ainda estou dentro do negócio lá dos jovens. Mas já com alguma idade, do 30 a mais, né? Eu estou falando de causa própria. E aí vai ter coisa que, como você não vai poder voltar no tempo, você vai ter que viver a nova estação. Tendo que aprender o que você tinha que ter aprendido, tratar o que você tinha que ter tratado, mais as coisas da nova estação. Fica pesado. Pastor Felipe pregava, e aí eu pensei numa coisa que o Espírito Santo falou. O tempo disso chegou na sua vida, e eu passei 2 anos lerdando e brigando. E aí, esse ano, eu falei, Espírito Santo, tá bom, eu me rendo, bora. Renan fez até assim quando eu contei, de alegria, ficou mais alegre que eu. Eu falei, Senhor, bora. Eu cansei. Só que isso está me fazendo exercer outras áreas que eu já deveria ter aprimorado antes. Algumas, inclusive, dentro de vida de fé. Porque fé é uma coisa que a gente sempre vai desenvolver. Cada um, a gente só recebe uma porção, uma medida de fé. Cabe a você desenvolver a sua fé. E, irmãos, é pesado. Não é fácil. Eu poderia estar vivendo coisas mais leves nessa estação que eu não estou vivendo, porque no tempo certo eu não peguei a florzinha do poder. Mais novos, querem um exemplo mais novo? Tem que botar outro ministro. O Espírito Santo fala comigo do jeito que eu entendo. Era para mim, aí ele falou, diga isso aos meninos. Eu falei, falo. Eu só não sei se vocês vão saber o que é Mário Bros. Mas falo. Eu quero ler mais um trechinho, porque eu vou entrar em João capítulo 16. É outro trecho do livro do irmão Reagan, tá? Gera expectativas. Bibi quiser ir preparando aí, é João 16, verso 13. O livro fala assim, Deus não está apenas conosco, Ele também está em nós. Por isso, podemos avançar com ousadia em fazer grandes coisas na vida. Quer sejamos chamados para o ministério ou para algum outro trabalho. Deus nos guiará a cada passo do caminho, para que nossas vidas causem um enorme impacto. Irmãos, o Espírito Santo, ele é um guia seguro para a sua vida. Tu já abriu, Bibizinha? Abre lá, João 16, 13, por favor. Aqui ainda é Jesus falando com os discípulos. Está vindo lá do capítulo 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu digo que é a minha prova bíblica de que ele é um fofoquito. Foi Jesus que disse que ele anunciaria todas as coisas que hão de vir. Irmãos, ele quer falar. Eu lembro... Eu estava na rede hoje orando, e eu estava lá orando, e eu lembro que teve uma hora que eu fechei o olho. Sabe assim, quando você está naquele momento assim, que parece que você está ali no colo do seu pai? E eu lembro de ouvir a voz dele quase como uma forma pesarosa, falando, eu anseio que os meus filhos ouçam a minha voz, porque eu tenho muita coisa para dizer. Eu realmente não sei o que cada um aqui passa,
que cada um está precisando. As tomadas de decisões que você tem que tomar. Mas o Espírito Santo, ele tem a resposta. Cássia, por que eu estou numa vida conflituosa? Porque você não está tendo comunhão suficiente ao ponto de ouvir o Espírito Santo, de perceber as direções. E agora eu vou explicar uma frase que agora a Camila vai entender, porque todo mundo ri lá no serviço quando eu falo isso. Quando todo mundo está querendo uma solução, e aí a gente dá as opções, mas a pessoa fica assim, eu tenho uma frase que ninguém entende, aí todo mundo ri lá. E já virou meme entre eles, que chama, faz como a Cássia, segue o seu coração. Eu vou explicar. Quando a gente nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro. A forma básica da gente ser guiada é o testemunho interior. O Espírito Santo é um espírito, ele vai falar com você no seu espírito. A consciência do homem é nascido de novo e que renova a mente pela palavra, é uma fonte confiável. Quando eu falo ouvir o seu coração, é aquilo que o Espírito Santo está falando com você, no homem interior, que é o nosso coração. Camila nunca mais vai rir de mim agora. Mas ouça o seu coração. Ouça o que o Espírito Santo tem dito a ele. Se você não desenvolve relacionamento com ele, vai vir um testemunho interior, que é uma impressão. Eu brinco, meu pai chama de insight. Quando meu pai fala assim, Cássia, eu estou com um insight, eu já sei. Aí eu falo assim, pai, já te ensinei, hein? Isso é o testemunho interior. O Espírito Santo está falando com o senhor, hein? Não é que esses termos americanos, não. Tá bom, mas eu tive um insight. Aí ele continua. E se eu lembro, uma das vezes que ele falou foi perto de eu ir embora. Estava eu, ele e minha mãe. E ele estava bem na porta. Ele falou, você vai embora daqui, dessa cidade. Deus não tinha falado comigo ainda. Eu não fazia ideia de que o tempo de sair do Tocantins para fazer a escola de missões na Paraíba tinha chegado. E ele teve o trabalho de falar primeiro com meu pai. Aí minha mãe, bem, eu ando orando mesmo, e é verdade, Cássia, o Espírito Santo tem falado comigo, o tempo de você ir embora chegou. Aí eu tomando café da manhã, bom, eu que tenho que me mudar, ninguém fala comigo, só fala com vocês. Era Deus preparando ele e ela. Porque eu não sei como talvez eles lidariam se fosse muito em cima da hora de eu ir embora. Então, meses de antecedência, o próprio Espírito Santo preparou o coração deles. E eu lembro que não foi fácil, porque eu lembro um dia que o pai estava lá em casa, aí eles foi, acho que, molhar as plantinhas dele, aí ele passou, olhou da porta para mim, do nada, eu estava trabalhando, ele falou, Cássia, eu falei, fala, pai. Eu sei que eu vou te perder, eu só aceito porque é para Deus. Eu falo, eita, pai, se fosse o boyzinho que tivesse aparecido para eu casar, estava mais difícil. Ele falou assim, eu só aceito porque eu vou perder você para Deus. Para Deus eu aceito perder. Ai, Brasil, mais fácil agora para casar. Eu estou fora de casa tem quase 3 anos. Irmãos, ele vai preparar. Só que não queira ser a pessoa que ele vai falar para todo mundo e só você não escuta. Sabe quando às vezes alguém vem falar com você e todo mundo já viu, até o menos espiritual já está sabendo. E aí você vai compartilhar às vezes com o seu pastor, com o seu, você, já era hora, né, meu irmão? Ó, Deus já tinha me dito, ó. Relacionamento. Porque no início a gente tateia. No início eu era assim, eu ficava, vinha uma nota e eu, será que é de Deus? Será que não é? Aí você fica assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Relacionamento. Eu vejo Renan e Kelly, às vezes um olha para o outro, sabe o que o outro quer. É nesse nível, irmãos. De um olhar para o outro, eu nem conheço a Kelly tanto, mas tem um olhar que ela faz, que quando ela faz, eu já sei o que é. Esses dias eu sonhei, os 3 estavam no sonho. Aí eu falei, Renan, era tu mesmo, porque eu lembro a cara que tu fazia no sonho, era tu mesmo, o jeito de olhar, o jeito de falar. Que é isso, você vai desenvolvendo relacionamento.
Eu brincava com ele, a tua cara pastoral é aquela que tu fez no sonho. Aí ele, eu tenho cara pastoral? Eu falei, você tem, você só não sabe. Desenvolve, irmãos, relacionamentos, não perde tempo. Porque senão você vai ficar sofrendo, você vai dar crise de ansiedade, porque é isso que acontece. Vai estar comendo doce alocado. Eu estava falando isso antes de começar o culto. Porque doce, como bem nos já ensinou o Renan, vai trazer o quê? Dopamina rápido, dopamina barata. Mas do jeito que vem rápido, vai rápido. Aí vai uma balinha atrás do outro, um chocolate atrás do outro, um trem atrás do outro. Para preencher uma lacuna, que se você tivesse a direção correta, você estaria tranquilo. Quantas vezes, irmãos, lá onde eu e Camis trabalha, já aconteceu coisas que todo mundo ficou assim... E aí, na hora que o pensamento chegou na minha mente, eu só ouvi. Você pode ficar tranquila, porque com você não vai acontecer isso, não. Irmãos, eu estava trabalhando, eu fiquei. Lembra que ele é aquele que revela a verdade? Ele ouviu coisas do Pai ao seu respeito que ele quer lhe contar. E Deus, ele é onisciente, ele detém todo o conhecimento. No nosso trabalho, eu já passei por coisa, Camila sabe o que é isso, que tem hora que a gente não sabe o que fazer. E quando você procura quem sabe, a pessoa também não sabe. E aí, a gente sai perguntando para todo mundo. E já aconteceu vezes, irmãos, de eu voltar para o meu computador, olhar para a tela, ter que resolver aquilo naquela hora. Porque eu estava ali num atendimento, né, com a pessoa. E a única coisa que eu tinha para fazer era... Roma socotocoroma mama mama sequerei babá babá sussoco. E na minha mente eu estava, Espírito Santo, se o Senhor não intervir, isso aqui vai ficar horas. Porque ninguém sabe o que fazer, eu não sei o que fazer. Mas uma coisa eu sei, o Senhor sabe. E ali eu ficava, irmãos. Aí do nada um gritava, e aí, Cássia, já resolveu? Eu, vou resolver. Às vezes do lado olha assim, eu não estou nem aí, se perguntar o que eu estou falando, estou orando, mas não conheço essa língua, é outras línguas, depois eu te explico. E vou. E aí a nota chega, pá, faz isso, isso e isso. Ah, beleza. Aí às vezes o chefe grita, Cássia, deu conta? Dei. Tu fez como? Assim, assim, assim. Aprendemos uma coisa nova. Aí eu só pensando, se não fosse o Espírito Santo, ninguém ia saber. É uma ajuda prática, irmãos. Eu não estou aqui te falando uma coisa misteriosa, assombrosa, escabrosa, está tão distante. No Santo dos Santos a fumaça te esconde. Vocês estão rindo, cantei demais. Não é um negócio assim, irmãos. Está visível, está perto no nível que nem os casados aqui ficam perto. É um nível que está dentro. Porque às vezes, quem é casado com você, Camila pode até levantar de manhã e falar, Robson, você está bem? Porque ela percebe pelo jeito que não está bem. E às vezes, principalmente homem, né? Homem é mais introspectivo. Às vezes vai falar, está tudo bem. Ou às vezes, não quero falar não, depois eu falo. Mas a mente fica assim, trabalhando. Mas o Espírito Santo já sabe. Só que o que ele não vai fazer é lhe invadir e se intrometer sem ser chamado. Quando eu digo que não importa as circunstâncias, como a gente viu aqui na Bíblia, fornalha, seja o que for, o que Deus tem para você vai acontecer, eu não falo isso porque Deus vai obrigar. Porque o Espírito Santo vai fazer assim, Caio, vai acontecer. Nem que eu lhe pegue pela mão e lhe leve. O Espírito Santo não vai fazer isso, não. Se você está esperando isso, você não entendeu o Paracletos. Quem está esperando por você é o Paracletos. Vem a minha Paracleta, vamos dar o exemplo que eu já dei, mas vou dar de novo. Cássia, tu vai fazer esse exemplo até quando? Até vocês aprenderem. O Espírito Santo, você não precisa ficar ao meu lado, só quero que você fique aqui segurando isso. Ele é o seu ajudador.
Então, ele está ali para lhe ajudar. A ajuda do dia é, eu preciso mover isso, e humanamente falando, eu não consigo. E não consigo mesmo, porque eu só estou com uma mão, eu não tenho essa força toda para levantar isso só, mesmo pegando ali. Já tentei. Como eu não quero quebrar, eu vou contar com a ajuda do Espírito Santo. E aí, às vezes, gente, tem gente assim, porque se Deus quiser que esse púlpito se mova daqui para frente, Ele vai fazer porque é poderoso para fazer, aleluia. É porque o povo do manto tem que impostar a voz, se não impostar não é do manto. E aí, fica nisso. Aí tem o povo que não é do manto. Gente, eu brinco, mas eu já fui primeira batista, assembleia, presbiteriana, então eu posso brincar, entendeu? Porque eu já fui tudo. Aí, vem o povo mais tranquilo, né? Os dons do Espírito não são para esse tempo. Se for da vontade de Deus, irmãos, vai acontecer, porque Deus é soberano. Ele está assentado ao seu trono. Deus vai fazer, Ele tem todo o poder. Amém. E o púlpito continua no lugar. E o Paracletos, Cássia, está te esperando no caminho. Porque às vezes você se perdeu no caminho. Lembra, eu não sei quem estava aqui na minha última ministração, que eu falei sobre os hábitos atômicos. Que o escritor vai falar que cada microhábito vai te levar mais perto ou mais longe do seu objetivo. Então, é um passinho todo dia. Se o meu objetivo é aqui, eu posso dar um passinho todo dia para mais perto. Mas eu também posso me dar, mas o caminho é ali, não era aqui. Então, eu preciso, começar a me relacionar e ouvir para entender o caminho. Entender a vontade de Deus. Quando eu digo vontade, eu sei que o que está na Bíblia está na Bíblia. O que é pecado é pecado. Eu não preciso orar para saber a vontade de Deus, para saber se eu, solteira, vou me prostituir com um rapaz. Não estou falando disso, amém? Mas tem coisas que eu preciso saber sobre o meu futuro que a Bíblia não vai falar. Mas Ele pode. E Ele não só pode, Ele tem o poder para fazer isso acontecer comigo. E aí, quando eu começo a entender, eu começo a dar os passinhos, eu começo a chegar perto. E aí eu consigo descobrir que quando eu chego, com Ele eu consigo. Para mim não foi pesado. Eu não sei para o Paracleto, mas como ele tem todo o poder, né? Foi fácil? Super. É o Espírito Santo, irmãos. Tem todo o poder. Desculpa a gente. Irmãos, Ele tem capacidade para você fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Confia, porque eu não tenho habilidade manual. Pastor Zenilton olhou para mim assim e falou, tu tem cara de CDF, tu lia muito, né? Eu falei, eu leio, pastor, até hoje. Gastei muito tempo lendo e pouco tempo pulando elástico. Eu só conseguia ir, quem lembra de pular o elástico, até o joelho. Quando chegava no dedinho, eu falava, isso é impossível. Até eu ver alguém pulando, eu falava, mano, não nasci com essa habilidade. Não é que eu não nasci, eu não desenvolvi. Por quê? Eu gastava muito tempo lendo. Mas, irmãos, hoje eu moro só, então não tenho mais minha irmã para me ajudar a fazer cabelo, eu não tenho mais minha mãe. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas vou seguir o fluxo do Espírito. Eu sei o que é ter que sentar, olhar para um espelho, pegar uma escova, alisadora, olhar para o espelho e falar, mano, eu vi as cabeleireiras fazendo isso à vida, minha irmã, minha mãe, eu tenho que dar conta. E aí, Cássia, aí eu faço a oração. Antes de usar, irmãos, e o risco de fazer errado, me queimar, algo acontecer? Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor é o meu ajudador, e o Senhor sabe que eu sou desprovida de habilidades manuais, mas o Senhor tem poder, e o Senhor pode me dar capacidade para isso. E aí, de repente, começa a vir as ideias, prende aqui, tal, agora pega aí, vai. Não, faz a... Cássio, o Espírito Santo não é cabeleireiro. Irmão, se ele não é, eu não sei. Mas que as habilidades que eu estou desenvolvendo, é Ele que me ensina, é. Não precisei abrir um vídeo no YouTube para isso. Caso Deus se importa você fazer o seu cabelo, importa, irmãos. Porque a gente sabe. A aparência para o ser humano é importante, seja ele qual for.
Os meninos aí, ó, gostam de deixar a barba crescer, uns passa pelos processos aí de transformação, como fala, quando deixa voltar a cachear. Transição. Estou aprendendo os termos, irmãos. Aleluia. Já ameacei alisar o cabelo do Marcos com a minha negócio. Ele falou, e se não voltar meus cachinhos? Eu falei, não, vamos testar. A namorada dele fez assim, já estou proibida da brincadeira. Mas é só brincadeira, não ia fazer de verdade, não. Então, o Espírito Santo, ele pode tanto te livrar de uma fornalha, como pegar junto com você, coisa simples do seu dia a dia. Obrigada, Espírito Santo. E resolver. Te dá capacidade para isso. Para você ser um bom filho, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, esposa, um bom funcionário, um bom profissional. Eu não sei o que você precisa ser, mas seja o que for, Ele que vai te capacitar, porque Ele é a própria unção. Ele é a própria unção em você, que vem sobre você para te capacitar. A gente não pode tratar isso como normal. A gente não é normal. Eu sei o que eu carrego dentro. Se você não desenvolver a consciência do que você carrega dentro, daquilo que você tem, a gente está fadado ao fracasso. Se eu não desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, e eu sei que isso é difícil porque você não está vendo. É diferente quando eu vejo uma pessoa. Para mim, eu falo por mim, eu sou extremamente visual. Mas até o extremamente visual consegue desenvolver. Por isso que às vezes vocês me veem fechar muito o olho, a forma que eu consegui desenvolver. Porque se eu ficar olhando, eu olho a formiga andando. Desenvolve, irmãos. Aqui a maioria aqui é músico. Vocês não sabem, mas Robson toca guitarra. Eu entrei no bingo no casamento dele, porque a tia dele falou que a guitarra dele era o prêmio. Depois eu descobri que ela estava só ameaçando mesmo o bichinho. Eu estava toda feliz. A colega nossa falou, menina, tu é competitiva. Eu quero a guitarra. Vou levar lá para a minha igreja. Alguém vai aprender a tocar. Só não vai ser eu. Ai, Brasil. Só queria trazer a guitarra. Alguém não, baixo é outro instrumento. Baixo segue a bateria, me deixe. Não é? E o guitarrista disse que eu estou certa. Mas brincadeira à parte, irmãos. Para quem é música, então é mais fácil ainda, porque música facilita. Eu tenho que ligar o YouTube. Você pega seu violão em casa, você flui, faz igual Davi, salmodia. O baixo não dá para fazer isso, a guitarra ainda dá, mas o baixo é triste. Mas você tem essa capacidade de fazer, queridos, e desenvolver um nível. Meu sonho é chegar no nível da Kathryn Kuhlman. Quem conviveu com ela, o Benny Hinn conta isso, algumas pessoas, inclusive na biografia dela, que ela estava ali orando, né, buscando ao Senhor, orando em línguas, cantando, salmodiando. Alguém da equipe chegava porque precisava resolver alguma coisa, de algum do culto, né? Ela fazia cruzada de curas e milagres. E ela falava, licença, aí ela parava. As pessoas dizem que quando ela voltava, parecia que, tipo assim, nada tinha acontecido. Eu só estiver nesse nível e você falar, Cássia, corta o meu nível. Mas isso é o quê? Anos desenvolvendo relacionamento com o Espírito Santo. E a gente sabe quem foi Kathryn Kuhlman. As pessoas faziam fila, vinham de todos os lugares dos Estados Unidos para receber cura. Rick Renner cantando no coral dela, irmãos. Inclusive, nesse livro ele vai falar dela. Ouçam, tem no YouTube o audiolivro, é incrível. A gente precisa. Eu queria que o louvor voltasse. Estou caminhando aqui para o encerramento. Ministério de Música. Eu quero encerrar com Mateus 6,6. Marquinhos, projeta aí para mim Mateus 6,6, por favor. Mateus capítulo 6, verso 6.
E eu quero encerrar falando desse aspecto da parceria com o Espírito Santo. O texto bíblico vai falar: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Essa palavra quarto é a palavra tameion. Não sei se fala assim, eu não sou especialista do grego. Mas ela descreve um lugar secreto onde uma pessoa esconderia seus bens mais valiosos. Com o tempo, a palavra passou a significar um lugar escuro para se colocar dinheiro ou tesouro. No seu contexto moderno, poderia descrever algo como um depósito feito em um banco. No Novo Testamento era usado para descrever um quarto de dormir. Jesus usou essa palavra, irmãos, não porque ele queria dizer que você só poderia orar dentro de um quarto para falar com o Espírito Santo. Mas ele estava falando de uma comunhão íntima que a gente precisava ter com o Espírito Santo. E a gente vai precisar tirar esses tempos de solitude mesmo. Porque é ali que a coisa é mais intensa. Ali é só você e ele. Ali é onde você rasga seu coração, você se desnuda. Eu não sei você, eu não tenho vergonha de falar o que eu penso para o Espírito Santo. Ele é a última pessoa do mundo que eu acho que vai me julgar. Ele pode me corrigir se eu estiver errado, e está tudo bem, eu não me importo com isso. Mas eu não tenho medo de rasgar meu coração e ele falar: tu é besta. Ele não vai, irmãos. Ele vai te ouvir. E ele vai te ajudar. E se você está no fundo do poço, como José esteve uma vez, ele tem a capacidade de te tirar de lá. Quantas vezes eu precisei de um colo para chorar. E eram coisas que eu não podia abrir com pai, com mãe, com ninguém. Eu não sabia como eu ia fazer. Foi ele. Eu e ele. Eu sei o que é passar mais de uma hora só chorando. E a sensação que eu tinha é que eu estava num colo de alguém, sendo consolado. E não é só um lugar para chorar. É um lugar onde ele vai te tirar dali. Porque a gente vive na cultura do ninar o dodói. Não é ninar o dodói, ninar o trauma. É sair de lá, irmão, sabendo, tudo bem. Eu sofri esse trauma. Mas eu não sou ele. Meus meninos estão aqui. E os adolescentes, eles estão sendo estigmatizados, né? A geração Z. Já vou dar até um recado. Estão proibidos de falar: eu sou assim porque eu sou da geração Z. Fé fala. Mas eu não encontro na Bíblia a geração Z. Eu encontro uma Bíblia que fala: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Eu me recuso que qualquer adolescente dessa igreja, ou até jovem que já entrou, fez 18, 19, dessa geração, abrir a boca perto de mim para falar: eu sou assim porque eu sou a geração Z, Cássia. Faça isso não, você vai arrumar briga. Vão arrumar briga comigo. Não faça. Porque eu vou pegar no seu pé e você vai aprender a falar certo. Eu lembro que eu falava muito: ai, tô morrendo de fome, tô morrendo de fome. Girlane, que na época era a esposa do meu pastor, era muito paciente. Ela falava: Cássia, você tá morrendo de fome? Aí eu: tô não. Então você tá mentindo. Você pode estar com muita fome, o estômago pode estar doendo, mas você não está morrendo. Morrer de fome é muito sério, Cássia. Meses depois, irmãos, um dia a paciência dela acabou. E eu falei: ai, estou morrendo de fome. Ela falou: a partir de hoje, se você falar de novo que está morrendo de fome, eu vou concordar em fé com você e você vai morrer. Nunca mais falei que eu estava morrendo de fome. Então não queiram falar comigo errado sobre geração Z, que eu posso pegar em fé com você, aí vai ficar ruim.